Seguimos agora para o sul da Europa, onde o perigo se manifesta em explosões de fogo e cinzas. O Monte Etna, localizado na Sicília e Itália, é o vulcão mais ativo do continente e entrou em erupção recentemente, em junho de 2025. Na madrugada do dia 2, a cratera sudeste expeliu uma coluna de fumaça que atingiu cerca de 6.000 metros de altura, acompanhada por fluxos de lava e cinzas que cobriram cidades próximas, como Catânia. O aeroporto local precisou suspender temporariamente suas operações devido à quantidade de cinzas no ar. Apesar de ser um destino turístico popular, o Etna lembra constantemente que sua beleza é acompanhada por um poder destrutivo. A atividade vulcânica é monitorada de perto, mas a imprevisibilidade das erupções mantém a região em constante alerta. E se no Etna a lava desce pelas encostas em meio a cidades e vilarejos, no chifre da África, o fogo brota do deserto e escorre para o nada. O cenário muda, mas a ameaça continua. O vulcão Erta Ali, localizado na Etiópia, é um dos poucos no mundo com um lago de lava permanente e está em constante atividade. Ali não há sirenes, turistas nem aeroportos, apenas o calor absoluto e a terra em ebulição. A paisagem noturna é hipnotizante, um rio de fogo vivo que borbulha e incendeia o céu. Mas essa beleza vem com um custo. Os gases liberados são extremamente tóxicos, como dióxido de enxofre, ácido clorídrico e partículas que podem danificar os pulmões em poucos minutos. As altas temperaturas tornam qualquer aproximação um risco calculado, e as trilhas até a cratera são traçadas em terrenos instáveis e escaldantes. Erta Ali não convida, ele desafia, e qualquer distração ali pode se tornar irreversível. Esses 4 lugares não são habitados. Eles existem para nos lembrar que nem tudo no planeta foi feito para ser domado, e que a natureza, quando decide ser extrema, não precisa de muito para colocar a humanidade em seu lugar. Número 4. Lugares envolvidos em lendas, mistérios e maldições. Há lugares no mundo onde o medo não vem apenas de perigos visíveis. Vem do que se conta à meia-noite, do que nunca foi explicado, do que parece real demais para ser apenas lenda. São locais que carregam histórias antigas, desaparecimentos sem resposta e uma energia que até os mais céticos sentem. Neste nível, o perigo é psicológico, simbólico, mas tão intenso quanto o calor de um vulcão ou o veneno de uma serpente. Começamos com um local que assombra gerações de marinheiros. O Mar do Diabo, também conhecido como Triângulo do Dragão, que fica no Pacífico, ao sudeste do Japão. Essa área acumula relatos de navios que desapareceram sem deixar rastros, falhas inexplicáveis em bússolas e luzes misteriosas no céu. A lenda japonesa fala em dragões marinhos, mas muitos estudiosos já compararam a região diretamente com o famoso Triângulo das Bermudas. No ano de 1952, um navio de pesquisa japonês com mais de 30 tripulantes desapareceu ali. Nenhum destroço foi encontrado. O governo suspendeu as expedições científicas por vários anos. Até hoje, pescadores evitam cruzar essa parte do oceano. Há quem diga que o mar ali respira, e que de tempos em tempos ele engole. Saímos das águas misteriosas e mergulhamos na vastidão do deserto. A chamada Cidade Perdida de Ubar, conhecida também como a Atlântida das Areias, teria existido em pleno deserto de Rub al-Khali, na Península Arábica. Textos islâmicos antigos contam sobre um povo arrogante, que desafiou a vontade divina e acabou soterrado por uma tempestade de areia como punição. Durante séculos, arqueólogos buscaram vestígios da cidade. Somente no ano de 1992, imagens de satélite revelaram ruínas próximas ao que pode ter sido uma antiga rota comercial. Mas o mistério só cresceu. A estrutura parece ter sido engolida de forma repentina. O solo, instável, e moradores locais evitam o lugar. Dizem que quem entra em Ubar ouve vozes no vento e nunca volta igual. Verdade, exagero ou apenas fruto da imaginação seca do deserto? Difícil saber, mas até hoje, o local carrega o peso de uma maldição antiga. Agora cruzamos o planeta até o coração do Cazaquistão,
onde repousa um dos lugares mais ignorados e perturbadores da Terra. O cemitério de naves do Mar de Aral. O que já foi um dos maiores mares interiores do mundo se transformou em uma paisagem desolada. Por causa de erros humanos e projetos soviéticos mal planejados, o Mar de Aral praticamente desapareceu. O que restou foram navios encalhados no meio do nada, cidades fantasmas e uma crise ambiental sem precedentes. Mas o cenário não é apenas triste, é estranho. Moradores relatam doenças inexplicáveis, surtos de loucura e até visões perturbadoras. Alguns afirmam que, nas ilhas do Antigo Mar, os soviéticos conduziam experimentos com armas biológicas. Outros dizem que o local foi construído sobre algo sagrado que jamais deveria ter sido violado. Uma coisa é certa: quem visita o Mar de Aral não sai ileso, e muitas vezes não volta o mesmo. Encerramos esse bloco em um dos lugares mais assustadores da Europa. Poveglia, uma pequena ilha esquecida na Lagoa de Veneza, na Itália. Durante séculos, ela foi usada como zona de quarentena para pessoas com peste bubônica. Estima-se que mais de 100 mil pessoas tenham morrido ali. Depois, transformou-se em hospital psiquiátrico. E foi aí que as lendas tomaram conta de vez. Relatos de médicos realizando lobotomias, gritos no meio da noite e aparições sombrias criaram a fama de que a ilha é um dos lugares mais mal assombrados da Terra. Hoje, a entrada é oficialmente proibida. Nem mesmo os moradores de Veneza se aproximam. Quem já tentou, descreve uma sensação imediata de pânico, como se o próprio chão ainda respirasse sofrimento acumulado. Não é preciso efeitos especiais. Poveglia é o próprio filme de terror, em silêncio. Aqui, o medo não se mede em graus Celsius, em números de radiação ou metros de altitude. Ele se mede em séculos de histórias mal contadas, em silêncios densos e em sensações que desafiam qualquer explicação. Número 5. Absolutamente mortal. Se nos blocos anteriores falamos de lugares perigosos, agora cruzamos um limiar. Neste nível, não há dúvida. Entrar significa desafiar a própria vida. Não se trata apenas de riscos naturais ou zonas de conflito. Estamos falando de locais onde a existência humana é considerada um erro. Um intruso em ambientes que não nos toleram. O acesso é proibido, ou pelo menos, deveria ser. Mas a curiosidade, ou talvez a arrogância, continua empurrando alguns até esses limites. Começamos em uma ilha pequena e isolada, mas que carrega um dos maiores mistérios antropológicos do mundo. A Ilha Sentinela do Norte, no Oceano Índico, faz parte do arquipélago de Andamão, sob jurisdição da Índia, mas está há milênios desconectada da civilização moderna. Ali, vive um povo nativo que rejeita todo contato externo. Não se trata de indiferença, é hostilidade declarada. Toda tentativa de aproximação é recebida com flechas, lanças ou pedras. Até helicópteros foram atacados. O governo indiano proibiu oficialmente qualquer tentativa de visita, não apenas para proteger os sentineleses, mas para preservar a vida dos curiosos. No ano de 2018, um missionário americano tentou se aproximar. Foi morto. Seu corpo jamais foi recuperado. A ilha é pequena, mas seu recado ao mundo é claro. Não entrem. Este território não é de vocês. Seguimos para outro tipo de inferno, um criado pela própria humanidade. A zona de exclusão de Chernobyl, na Ucrânia, continua sendo um dos lugares mais perigosos da Terra. Após o desastre nuclear de 1986, uma nuvem radioativa cobriu a região. Milhares de pessoas foram evacuadas. A cidade de Pripyat foi abandonada do dia para a noite. Décadas depois, a radiação ainda permanece no solo, nas árvores, nas paredes dos prédios vazios. A natureza até retomou parte do território, mas é um verde contaminado. Alguns aventureiros, conhecidos como exploradores urbanos, invadem a zona para registrar ruínas, fazer vídeos ou buscar adrenalina. Mas a exposição prolongada a esse ambiente pode causar câncer, falência de órgãos ou uma morte lenta. Chernobyl é o lembrete amargo de que quando o erro é humano, as consequências podem atravessar gerações.
Voltamos agora ao oceano e mergulhamos em um dos maiores enigmas da era moderna: o Triângulo das Bermudas. Situado entre as Ilhas Bermudas, a cidade de Miami e Porto Rico, esse trecho do Atlântico é conhecido pelos desaparecimentos misteriosos de aviões e navios. Mais de 1000 incidentes já foram registrados. Em muitos casos, tripulações sumiram sem deixar qualquer vestígio. Bússolas pararam de funcionar. Comunicações falharam repentinamente. As teorias variam entre campos magnéticos, fenômenos climáticos e até portais dimensionais. Nenhuma explicação é definitiva. O que se sabe é que esse trecho do oceano exige respeito. Finalizamos esta jornada no lugar mais inóspito da Terra, a Estação Vostok, na Antártida. Controlada pela Rússia, essa base científica está localizada em um dos pontos mais frios e isolados do planeta. No ano de 1983, os termômetros marcaram 89,2 graus Celsius negativos. Isso não é apenas frio, é uma sentença. Nessa temperatura, a pele humana congela em segundos. O ar se torna cortante. Qualquer falha em sistemas de aquecimento ou suporte à vida pode ser fatal. O reabastecimento da estação depende de comboios que levam meses para cruzar o gelo. Ventos superam 100 km por hora. O sol desaparece durante semanas no inverno polar. E sob os pés dos cientistas, oculto sob camadas profundas de gelo, está o Lago Vostok. Um corpo de água isolado há milhões de anos, que pode conter formas de vida jamais vistas. Mas para chegar até lá, é preciso sobreviver a um planeta dizendo claramente: aqui você não pertence. Esses são os lugares onde a morte não é uma possibilidade distante. É o ponto de partida. Estar vivo aqui exige mais do que coragem. Exige sorte, preparo extremo e, em muitos casos, uma boa dose de loucura. Gostou do vídeo? Então não esquece de deixar o like, comentar o que achou e se inscrever aqui no canal Curiosidades Mundial. Toda semana trazemos fatos incríveis, curiosidades surpreendentes e mistérios do mundo que vão te deixar de boca aberta. Ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo novo. Vem descobrir o mundo com a gente.